seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre diante desse nome, diante daquele que é digno, daquele que é o Filho de Deus, que é Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente. Ele é o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Nós rendemos graças ao Teu santo nome, Jesus. Nós rendemos graças ao Teu santo nome, Jesus. A Ti seja dada a honra, o louvor. Jesus, o Senhor é digno. Nós adoramos o Teu santo nome. Espírito Santo, que o Senhor continue visitando a nossa igreja. O Senhor reina neste lugar. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te buscar, para engrandecer o Teu santo nome. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Espírito Santo, nós Te agradecemos pela Sua presença aqui, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor, continua falando conosco através da mensagem de hoje. Nos visita, Senhor. Apesar dos nossos erros, nossas falhas, fala conosco, Senhor. Nós Te louvamos pela Tua graça e a Tua misericórdia. Nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor se entregou por nós. E nós Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome, Te adoramos por isso. Continua conosco aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. O Senhor está aqui. Glória seja dada ao nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7, vai dizer assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pode se assentar. É um privilégio para mim poder pregar na igreja que eu amo. E eu glorifico a Deus por isso. Nós estamos tendo a série de mensagens Ouça. Tem sido uma série fantástica, né? Deus tem falado muito conosco. E hoje a gente vai falar sobre a igreja de Filadélfia. Essa igreja, eu queria passar um contexto histórico e geográfico, porque ela é extremamente importante para a gente entender essa carta. Essa cidade, Filadélfia, ela é localizada, né? Era localizada na cidade, no país hoje como a gente conhece como Turquia, né? Na Ásia Menor, na época. Fundada no 2º século a.C., pelo rei Atalos II, de Pérgamo. E ele funda essa cidade e dá esse nome em homenagem ao amor que ele tinha por seu irmão. Por isso o nome Filadélfia, que é amor fraternal. E essa cidade, ela tinha um contexto geográfico muito peculiar, porque ela sofria muito com abalos sísmicos. Então essa cidade ela foi destruída muitas vezes.
Do mesmo jeito que Sardes teve esse problema, em 17 depois de Cristo, teve um terremoto tão grande que abalou Sardes, mas destruiu Filadélfia. A cidade inteira foi devastada por esse terremoto e eles tiveram que reconstruir a cidade do zero de novo. Por conta dessa destruição, o imperador da época, Tibério, isentou o pagamento de impostos durante 5 anos para que houvesse a reconstrução da cidade. E essa cidade ela foi reconstruída e a igreja de Deus chegou naquele lugar. De todas as cartas às igrejas, essa era a igreja mais jovem de todas as 7. E ela estava ali na cidade de Filadélfia. Jesus ele faz uma apresentação para essa igreja, ele começa se apresentando, como é de costume nas cartas, e ele vai dizer que ele é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O santo, a gente não precisa muito explicar, mas vale lembrar. Nós sabemos que o nosso Deus ele não tem falha, ele não tem erro. O nosso Deus ele é isento de qualquer possibilidade de errar. Por isso que na Bíblia Sagrada ela vai dizer que ele é um Deus santo, santo, santo. Nós servimos a um Deus santo, um Deus puro, onde nele não há sombra de erro algum. E ele se chama aqui de o verdadeiro. E essa palavra verdadeiro no original, ela pode trazer 2 significados, que pode ser o que é real e o que é confiável. Isso é importante da gente saber, o significado original dessa palavra. Por quê? Essa igreja tinha uma particularidade, que ela vivia numa cidade, a cidade de Filadélfia, ela tinha muitos gregos, mas ela tinha muitos judeus, muitos. E os historiadores da época vão dizer que o povo cristão sofria uma certa perseguição do povo judeu ali naquela cidade, aonde eles eram talvez tirados até das sinagogas, onde eles não podiam ter seu momento ali de comunhão na cidade. Mas por que Jesus diz e fala que ele é o verdadeiro? Porque a acusação que os judeus faziam para a igreja de Cristo era de que eles não serviam ao Deus verdadeiro, que o Messias ainda não tinha vindo. Jesus vira para eles aqui e fala assim, pode confiar em mim, eu estou falando a verdade, eu sou o verdadeiro, eu sou o Messias. E daí o porquê que ele tem a chave de Davi. Nós sabemos que o título de filho de Davi, descendente de Davi, é um título messiânico que Jesus tem, né? E ele fala que ele tem a chave de Davi. Logo, essa chave, o que ela representa para nós como igreja, né? Jesus está dizendo aqui que ele tem a chave dos céus, ele tem a chave do reino de Deus. Então, enquanto alguns acusavam, falando que ele não era o Messias, ele falava, eu tenho a chave do reino. Ninguém vai entrar se eu não deixar. Se eu não o salvar, Jesus ele é o verdadeiro por conta disso, e ele tem a chave do reino de Davi. Enquanto os judeus negavam que Jesus era o Messias, ele afirma ser o que ele é e detém a chave do céu. Isso era um impacto muito grande para aquela igreja. Porque imagine que você não vive somente um contexto de perseguição por parte dos gregos, mas daqueles que deviam ter entendido que Jesus era o Messias. E você ser tolhido, excluído, muitas vezes da sociedade, por você servir ao seu Deus, Jesus Cristo. E eu queria trazer aqui, semana passada a gente falou sobre a igreja de Sardes. O pastor trouxe a mensagem. Eu queria trazer um contraste entre essa igreja e a igreja de Sardes. Porque qual é a acusação que Jesus faz à igreja de Sardes? Ele fala lá em Apocalipse 3:1, se você tiver ainda com ela aberta aí, sua Bíblia, vai dizer assim, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Qual o contraste com a igreja de Filadélfia? Apocalipse 3, versículo 8, ele vai dizer assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Jesus está dizendo aqui para essa igreja, olha, ainda que você seja pequena, e Jesus vai dizer assim, eu sei que você é fraco.
mas você foi fiel. Você está sendo fiel. Jesus nos conhece. Quando nós lemos as cartas ao Apocalipse, as cartas às igrejas do Apocalipse, é sempre importante a gente entender que foram cartas escritas para a igreja do nosso tempo, a igreja daquele tempo, mas nós podemos aplicar para a nossa vida pessoal, como indivíduo também. Às vezes nós nos vemos como incapazes de ministrar o Evangelho do Senhor Jesus aonde nós formos. E Jesus está falando assim: eu sei que você é pequeno, eu sei que você não tem, talvez, o melhor diálogo, não seja o melhor comunicador, mas eu sei que você é fiel. Jesus sabe de como nós nos portamos, quem nós somos. Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça. E nós o louvamos por isso. Porque Ele é um Deus que conhece cada um de nós individualmente. Ele conhece a sua igreja, mas Ele conhece a Leni. Ele conhece a Carla. Ele conhece o Alan. Pelo nome, individualmente. E isso tem muito a nos ensinar, porque eu não sei vocês, mas eu de vez em quando eu tenho algumas crises quando eu vou pregar, ou falar de Jesus para alguém. Eu me sinto muito incapaz muitas vezes. E eu fico: Jesus, eu não quero, não é que eu não quero, eu não consigo às vezes me expressar muito bem como eu deveria. Mas Jesus, Ele estava preocupado com a fidelidade dessa igreja. Ele estava preocupado se essa igreja ia permanecer fiel, independente das circunstâncias, independente da cultura onde ela estava, se ela ia permanecer fiel ou não. E um detalhe importante dessa carta, não sei se você percebeu, mas Jesus não tem uma repreensão para essa igreja. Uma igreja pequena. Jesus está chamando a igreja de fraca. Eu sei que você é fraca. Mas Ele está falando: você é fiel, e eu não tenho repreensão para você. Isso é maravilhoso. Eu não sei se isso te traz um ânimo como me traz. Porque, como pecadores miseráveis que somos, às vezes nós não nos sentimos capazes, voltando do que eu tinha falado. E nós nos sentimos muito mal por isso. Mas sempre se lembre, Jesus está preocupado com a sua fidelidade. Não se você é o melhor orador. Não se você é a melhor em questão de fama. Jesus está preocupado com a sua fidelidade. A força dessa igreja estava em sua submissão a Deus. A força dessa igreja, diferente de Sardes, que tinha a fama de estar viva, de ser uma igreja grande, uma igreja poderosa, essa igreja ela não tinha essa aparência, mas interiormente ela era fiel, ela era firme naquilo que acreditava. Independente do que falassem, essa igreja permaneceu fiel diante da tribulação, fiel diante da perseguição. Jesus ele vai trazer uma questão importante aqui nessa mensagem, nessa carta, que ele vai falar que ele põe uma porta aberta para essa igreja. Eu não sei se você é como eu geralmente vem um ponto de interrogação quando eu vejo uma coisa assim que é diferente, Jesus não explica em seguida, né? E eu fiquei com esse ponto de interrogação por muito tempo, até que a gente vai olhando o contexto da cidade e o porquê que o contexto é muito importante. Essa cidade, como eu falei, foi fundada por um rei que ficava em Pérgamo. E esse rei era grego. Quando ele funda essa cidade, qual que era a intenção dele? Eu quero que essa cidade seja uma porta para a divulgação da cultura helênica, da cultura grega. Então ele funda a cidade de Filadélfia com o intuito de propagar a sua cultura nas regiões ao redor. E vem Jesus e fala assim: olha, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Quando ele fala isso, ele está falando assim: olha, a ideia dessa cidade no início era que ela propagasse a cultura helênica, mas vocês estão aí para propagar a cultura do meu reino. É a missão. Essa porta aberta que Jesus coloca diante dessa igreja, que era fraca, que era pequena, era a porta aberta da propagação do Evangelho de Jesus Cristo.
Independente do tamanho de igreja, independente das nossas vidas, Jesus ele procura fidelidade no meio do seu povo e abre a porta para a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho puro e simples. Qual que é a pregação do Evangelho puro e simples? Eu e você somos pecadores desde do nosso nascimento. Não somos dignos de entrar na presença de Deus. Mas pela graça de Deus, em Cristo Jesus, hoje nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para que nós pudéssemos estar na presença de Deus novamente. E glória seja dada a Ele para todos sempre por conta disso. Jesus ele abriu essa porta. E a razão de ela permanecer aberta é que Ele tem a chave na mão. Lembra que a gente falou da chave de Davi lá atrás? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é a porta na Bíblia? Jesus, né? Ele vai dizer assim, eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele vai dizer que tem dois caminhos. Ele vai falar que tem um caminho que dá para a perdição e outro que dá para a vida eterna. Um é o caminho largo, o outro é o caminho estreito. A porta que Jesus estava colocando diante dessa igreja, da propagação do Evangelho, era virar para a cidade de Filadélfia, para as pessoas ao redor, para as cidades ao redor, e dizer, existe um caminho sobremodo excelente. Existe um caminho que é um caminho de vida. Esse caminho que vocês estão indo leva à perdição. Mas existe um caminho que leva à vida eterna e à salvação. E esse caminho se chama Jesus Cristo, o Messias prometido que veio, viveu entre nós, morreu numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai. E glória seja dada a Ele. Nós devemos ver os aspectos da nossa cultura como uma porta que Jesus nos dá. Não um motivo somente para reclamar. Quais portas Jesus tem colocado no nosso meio para que a gente possa pregar o Evangelho de Deus? Várias oportunidades têm aparecido durante a nossa vida, desde a fundação da nossa igreja. Deus tem colocado portas para evangelização no nosso bairro, evangelização nas nossas famílias, nos nossos trabalhos. Vamos citar alguns aqui? Estudos bíblicos, escola bíblica, culto, pregação, PGs. Outras situações, como por exemplo, o trabalho que a gente faz com o pessoal aqui da UPA, a gente abre a igreja para eles, são portas. Oportunidades de pregação do Evangelho, oportunidades de Jesus ser glorificado no nosso meio. Nós temos tido, graças a Deus, conversões no nosso meio. Pessoas têm sido salvas, pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo no nosso meio. E Jesus tem visitado a igreja de Vila Medeiros. Eu não sei se você tem essa sensação também, mas eu sinto que Jesus tem visitado a gente. Tem entregue pessoas nas nossas mãos para que nós cuidemos delas. E essas são as oportunidades que nós temos de pregar o Evangelho. Eu queria contar de uma experiência que aconteceu essa semana. Uma moça que se batizou recente aqui na nossa igreja, ela começou um PG na escola. Simples assim, com alguns amigos cristãos que ela tem. Na escola, alguns eram crentes, aí parece que tinha uma moça que não era. Começou a participar, se envolveu lá, foi evangelizada, e essa semana começou o estudo bíblico. Nem pisou na igreja ainda, mas já começou o estudo bíblico. Deus abre portas. A grande questão é que às vezes a gente está assim, ó. Ou assim, ou com vergonha. Vergonha de falar dele, porque nós sabemos que cada vez mais tem aumentado a perseguição contra as nossas crenças, contra aquilo que nós cremos. Nós sabemos que tem aumentado a dificuldade de pregar o Evangelho. Mas, irmãos, como que a gente pode ter vergonha de falar da mensagem da salvação? Como que nós podemos ter vergonha de dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele salva, que Ele sim é a solução para os nossos problemas? E seja dito, o nosso maior problema é que nós estávamos condenados ao inferno, à morte eterna.
Esse é o maior problema. Tudo bem, Jesus ajuda em outras coisas da nossa vida, que Ele cuida de nós como seus filhos. Mas o maior problema que Jesus veio para restaurar é que nós estávamos condenados ao à morte eterna, por sermos pecadores miseráveis. E Ele vai falar sobre a palavra da perseverança. Ele vai dizer assim no versículo 10, né? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Nós somos tentados, ora por perseguição, ora por sedução da cultura, a ceder para esse mundo. E essa perseverança aconteceu nessa igreja por eles estarem sendo perseguidos por conta do Evangelho, por conta de ter um Deus que enviou o seu Messias e eles acreditaram no Messias, entregaram suas vidas ao Messias. E eles estavam recebendo essa perseguição por parte da cidade. Mas ao invés de a gente ceder à pressão da cultura, cabe a nós sermos canal de Deus nela. Aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para pregar o Evangelho, para glorificar o nome dEle. Sobre essa questão da vergonha, eu queria voltar só um ponto, rapidinho. Jesus disse que aquele que negar Ele diante dos homens, será negado diante do Pai. Isso é algo muito sério. Isso é algo que tem que tirar o nosso sono. Eu não sei se você já teve uma experiência parecida, de você ter tido a oportunidade de falar de Jesus e você não falou. E aí quando você chega em casa, você bota a mão na consciência e fala, meu Deus, eu perdi a oportunidade. Eu perdi a oportunidade de falar do teu nome. E a nossa cultura, se você parar para observar, tem girado em torno, muitas vezes, de a gente olhar para o nosso próprio umbigo. Ah, é a minha vontade. Ah, é o que eu quero fazer. É o que eu acho certo. Mas Jesus, Ele fala para que nós não cedamos a isso, que a gente não ceda e persevere. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Nós não estamos aqui para um clube. Nós não estamos aqui porque nós somos simpatizantes da fé. Nós estamos aqui porque nós somos seguidores dele. E se ele pegou a cruz, quem somos nós? Para não segui-lo nisso também. Não podemos ceder à pressão. Nós devemos perseverar até o final. Não ceda à cultura do nosso tempo de viver em torno do seu próprio umbigo. Nós somos servos de Jesus. Ele é o nosso dono. Se você veio para Jesus, entenda que você veio como servo e não como um pedinte somente. Permaneça fiel. Jesus elogia essa igreja, a igreja de Filadélfia, por eles permanecerem na palavra da perseverança. Perseveraram na hora da tribulação, perseveraram quando a cultura falou o contrário. E enquanto a nossa cultura fala para nós vivermos em torno do nosso próprio umbigo, trabalhar, trabalhar e trabalhar, conquistar coisas e viver em função disso, a mensagem do Evangelho é, primeiro o reino. Todas essas coisas serão acrescentadas. Nós vivemos em favor do reino de Deus. E aqui, uma mensagem que me traz à mente quando eu vejo Jesus falar assim, eu conheço as suas obras, eu vejo você. Me vem à mente as pessoas que trabalham pesadamente no reino de Deus. E eu não estou falando só de pessoas integrais, mas pessoas que levaram a sério a mensagem do Evangelho, que estão todo final de semana na igreja trabalhando, que deram a sua vida para o Evangelho, que estão fazendo a obra de Deus incansavelmente, estão lá trabalhando. Só que nós somos seres que ainda tem carne aqui, ainda não está correndo óleo da unção nas nossas veias, né? Nas nossas veias. Nós ainda não temos um corpo perfeito, nós cansamos. Você cansa? Eu canso. Mas quando eu vejo Jesus falar assim, eu conheço as suas obras, me traz um conforto tão grande.
de saber que Ele está vendo. A mensagem de Jesus para a nossa igreja, para aqueles que estão com a mão no arado, eu estou vendo que você está cansado, mas eu sei que você está sendo fiel. Eu estou vendo as obras que você está fazendo. E eu não vou esquecer isso. Eu não vou deixar passar. Jesus cuida da gente. Jesus não nos abandona. Nesse mundo, tem pessoas que vão nos abandonar. Tem pessoas que vão nos deixar de lado, mas o nosso Deus não nos deixa. Ele nos conhece. Quando você chega em casa cansado de ter feito a obra de Deus, quando você chega em casa chorando, porque você não aguenta o cansaço físico, mental que às vezes Jesus está lá. E Ele fala: eu conheço as suas obras. Eu sei que você está sendo fiel. Que você não está fazendo pose de crente. Isso é uma mensagem de Jesus para aqueles que estão com a mão no arado. Não solta, porque Ele vai voltar. Aproveita cada segundo, cada minuto, cada final de semana, cada dia, para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Segura no arado e não solta, porque um dia Ele vai voltar e Ele vai trazer com Ele a recompensa do reino de Deus. Nós ouviremos da boca dEle: entra na felicidade do seu Senhor, servo bom e fiel. É por isso que nós vivemos, é para esse dia, esse momento, onde nós vamos encontrar com aquele que tem olhos como chama de fogo, que está sentado à destra do Pai, que vai virar para nós e vai dizer: você é um servo bom e fiel, entra, pode vir, porque eu tenho a chave do reino. Eu digo quem entra, quem não entra. Pode entrar, você foi fiel, você segurou, você manteve a palavra da perseverança, você não cedeu à cultura, você não cedeu a esse mundo, você renovou a sua mente, como vai dizer em Romanos 12, você não cedeu. Vem e entra. Você se alegra em pensar que esse dia vai chegar? Não solte o arado, irmão, não solte, porque um dia a gente vai ver Ele e a gente vai ouvir essa frase: líderes que estão cansados, não solte o arado. Jesus te conhece e Ele não vai deixar faltar para você nada. Encontre nele o descanso. Jesus ele vai prometer aqui que Ele vai dar um novo nome para essas pessoas. Volto a dizer, por que é importante ver o contexto da cidade? Porque essa cidade, como a gente falou lá atrás, 17 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto. Tibério liberou durante 5 anos que eles não pagassem impostos para reconstruir a cidade. Ao final disso, deram um novo nome para a cidade. E qual era o nome da cidade? Neo-Cesareia, ou seja, a nova cidade de César. Jesus está virando para essa igreja e falando assim: eu vou dar um nome para vocês. Pela fidelidade de vocês, quando chegar o dia, eu vou dar um novo nome para vocês. Agora, que nome será esse? O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu. Quando João vê a Nova Jerusalém descendo, ele está vendo a gente lá. Os santos que foram fiéis até a morte estavam lá descendo. E nós receberemos esse novo nome. Jesus ele também promete que nós seremos uma coluna no seu reino. Por que essa coluna? Volta no contexto de novo. Uma cidade que era extremamente abalada por terremotos, que não tinha firmeza, porque tinham pessoas que viviam em tendas ao redor da cidade, para não ter perigo de ser pego por um terremoto desse e morrer. Jesus está falando: se vocês permanecerem fiéis, vocês serão colunas no meu reino, e vocês não serão abalados, não vai ter mais perigo de ser abalado, porque você estará lá como uma coluna no reino. Agora a pergunta que vem é: qual a mensagem dessa carta? Se você entendeu, essa é a mensagem da carta de Jesus à igreja de Filadélfia. É a mensagem de Jesus para nós, como cristãos.
persevere. Continue fiel. Não se amedronte com a sua cultura. Avance na evangelização. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não estamos em modo de defesa. A igreja avança. A igreja não só apanha, a igreja avança na evangelização. Nós não podemos aceitar uma situação onde uma igreja só apanha. Nós devemos avançar na evangelização do mundo. Deus tem colocado portas para Vila Medeiros. Deus tem levantado pessoas ao nosso redor para ouvir a mensagem do Evangelho. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, no seu bairro, na sua rua, tem alguém que precisa ouvir a mensagem de salvação. Fale para essa pessoa de Jesus Cristo. Não ceda à cultura, aonde vai dizer que você tem que se envergonhar da sua fé. Não se envergonhe, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Fique de pé para a gente orar. Conta a história de um homem chamado Severino. Ele vivia num sertão. E ele tinha um terreno, era um cristão. E a história conta que ele começou a cavar um poço no terreno dele. Eu sou nordestino, não sei se tem mais alguém aqui que é nordestino, sabe como no Nordeste é terrível de achar água com poço. E ele começou a cavar o poço, e foi amontoando aquela terra do lado, assim, né? E a igreja começou a brincar com ele, né? Porque falou, irmão, você não vai achar água. Você não vai achar água. E ele continuou cavando, dia após dia. Até que um dia, ele cavou e jorrou aquela água nele. Pouco tempo depois, na igreja, foi se falar sobre evangelização. E o pastor começou a insistir com a igreja. Persevere na evangelização, continue tentando, persevere, não desista, continue pregando o Evangelho. E aí começaram a perguntar para as pessoas, o que é isso? O que é isso de perseverar? Aí chegou no seu Severino. Aí ele respondeu da seguinte forma, perseverar é cavar o poço. Pode não parecer, mas às vezes uma palavra e a sua insistência de continuar pregando o Evangelho pode mudar a eternidade de uma pessoa. Você permanecer fiel até o final vai trazer a água da vida e você vai poder entrar no reino de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela sua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos entrar na sua presença hoje, Deus. Espírito Santo, continue enchendo essa igreja, Deus, de pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Espírito Santo, que a igreja de Vila Medeiros possa ser uma igreja perseverante, Deus. Que seja uma igreja que não ceda, Senhor, à cultura. Que não seja uma igreja que ceda à tentação. Mas, Senhor, que nós sejamos uma igreja que permanece firme, inabalável, independente da situação. Deus, não deixa que aqueles que estão com a mão no arado soltem, Deus. Não deixe isso acontecer, Senhor. Deus, traz vigor àquele que está cansado, Senhor. Revigora a energia, revigora a mente. Espírito Santo, visita essa igreja, trazendo refrigério para aquele que está cansado, para aquele que está pensando em desistir, Senhor. Espírito Santo, que nessa igreja possa haver um renovo, Senhor. E que essa igreja possa permanecer todos os dias até a volta do Senhor, Deus. E que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus.